Galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, o vídeo de hoje divide aqui em 4 temas e vamos começar falando sobre a live fracassada do Dilma. Mais uma vez foi um fiasco, um recorde negativo de audiência, mas... para além das brincadeiras, tem algumas coisinhas sérias que ele falou que eu quero mostrar para vocês, fazer alguns comentários. Quero também falar sobre a Globo News, segue sendo aí o braço de apoio à Secom extraoficial. Começou dia de ontem, levando o Paulo Pimenta da Secom para bater um papo, fechou a noite com o Alexandre Padilha e ao longo do dia ficou enchendo linguiça, falando da live do Dilma, atacando o Bolsonaro e levaram, rapaz, o presidente do STM ao militar para falar de Bolsonaro, para falar do Cid. E eu quero trazer algumas coisinhas, quero mostrar também a fala do Múcio, que discorda sobre, existir um plano arquitetado em torno do dia 8, ele destoa da maior parte do governo, enfim, tem muita coisa pra gente comentar nesse primeiro tópico. O segundo, o Dilma tá brilhando, realmente trouxe o PT de volta com tudo. No dia de ontem, não apenas uma, mas duas grandes notas. A primeira... gera calafrios, envolve licitações, né, que na verdade não teve licitação, né? Você faz alguns contratos sem licitação. Se tivesse licitação teria sido melhor. Só que a outra nota do UOL foi avassaladora, não tem outra palavra. Envolve aí um esqueminha muito bonito em torno da eleição no Rio de Janeiro, envolvendo cabos eleitorais de deputados de esquerda. Gente do céu! Quero saber o que vai acontecer, né? A própria imprensa que está noticiando. Depois quero falar com vocês sobre economia, mostrar algumas coisinhas, relembrar umas notícias recentes, falar sobre um próximo evento aí com empresários, que os picanheiros vão estar lá presentes, e quero fechar falando sobre a CPI das ONGs, que ontem o Plínio Valério, ele foi lá na Jovem Pan, participou direto ao ponto, e começaram a ser algumas notas na imprensa. A imprensa tá com raiva aí da CPI, mas vamos lá. Live do Dilma ontem. Fracasso de audiência. Aqui foi um print que eu bati, como vocês podem ver, 5.232 pessoas assistindo em seu mega canal com 1.300.000, né, seguidores. É aquela história. Dentro da Globo News, o Lula pode ter audiência, mas pessoas que realmente querem acompanhá-lo no final do dia, é muita pouca gente. Muita pouca gente. O brasileiro faz algumas escolhas que a gente fica se questionando, né? Mas enfim, vocês estão entendendo. Mas vamos continuar. A Gazeta do Povo foi um pouco mais bondosa. Ficou acompanhando, acho que a live do início até o fim. Eu acho que grande parte do público da live eram os jornalistas da Globo, do Estadão, O Tempo, Folha de São Paulo, Metrópolis, para ver o que podiam tirar de proveito, ver se conseguia ajudar o governo. E aí a Gazeta do Povo fala que teve um pico de audiência de um pouco mais de 7.000 pessoas. Acho que tá bem pouco, né? Principalmente quando a gente compara com as lives de Bolsonaro. Mas tá ali, ó. Live de Lula registra baixa audiência pela segunda semana consecutiva. Qual é a desculpa agora, gente? A desculpa da primeira semana é porque não avisou a tempo necessário, né? Que ia ser isso, aquilo, outro, etc, tudo mais. Se bem que eles vão falar que... eu já sei, desculpa. Não é porque a live mudou de dia. As pessoas estavam esperando que fosse hoje, terça-feira. Mas semana que vem vai. Não, semana que vem vai falhar de novo, porque ele fala, não... é porque a turma achou que ia ser segunda, a gente colocou na terça. Eles sempre vão arrumar alguma desculpa para negar a realidade. O Lula só tem apoio lá na redação da Globo News. Mas vamos continuar. Que eu falei para vocês, quero comentar algumas coisinhas que eu acho que são relevantes. Lula ignora a promessa, repete Bolsonaro e usa a live oficial para ataques. Atacando Bolsonaro. O governo alardeava que transmissões teriam caráter institucional para dialogar com a população e mostrar feitos da gestão. Uma gestão sem feitos, uma gestão sem projetos, vai mostrar o quê? Nada. Só sobra ataque e falar groselha. Só quero mostrar, essa matéria é ridícula, ela do início até o fim. Acho que eu só trouxe só o iniciozinho, porque já dá para sentir o peso da caneta do jornalista Renato Machado. O Lula usou parte de sua transmissão ao vivo nesta segunda para atacar o seu antecessor, Jair Bolsonaro, e o grupo político rival, voltando a usar o termo fascista. Lula, assim, rompe com a promessa feita por seu governo, de que as lives teriam apenas caráter institucional e que em nada lembrariam as transmissões de Bolsonaro, que, segundo a avaliação do repórter da Folha de São Paulo, usava esse meio para despejar fake news e atacar seus adversários. A live de Bolsonaro do início até o fim era fake news
e ataques. Era só isso. Só isso. Vamos continuar. Aí, a Globo News, que nunca deu destaque pra nada. Teve uma coisa que tá acontecendo nesses dias, nem colocou em vídeo. O Dilma foi lá no Pará, o evento, quando Barbalho. Inaugurar lá a questão da ferrovia, né? 35 anos sendo construída, mas só começou para valer mesmo ali após 2019, quando o governo licenciou para iniciativa privada, para colocar dinheiro, foram mais de 4 bilhões da iniciativa privada para tirar a ferrovia Norte-Sul do papel, mas tudo bem, né? Deixa aí a imprensa ceder os créditos. Agora o que eu fico de cara é o seguinte, ao longo do governo Bolsonaro foram inúmeras obras. Inúmeras. Nunca foi noticiado por ninguém. Nunca. Assim, não, Bolsonaro tá indo pra inauguração, o Bolsonaro inaugura, olha só, inaugura. Não, nada, zero. Essa do Dilma foi em todos os locais. Eu lembro que certa vez, o próprio Bolsonaro chegou a falar, não foi o Bolsonaro, foi alguém do entorno, que teve uma obra que ele foi inaugurar, que era uma ponte, e aí ele pegou a moto, acho que colocou até o Luciano Hang na garupa, e passou sem capacete, ambos. Aí, saiu na nota, né? Bolsonaro anda sem capacete, descumpre leis, faz isso, faz aquilo outro, etc, tudo mais. Aí as pessoas perguntaram, mas Bolsonaro, né, o cara não tem nenhum traquejo, ele não pensa na hora de fazer as coisas, acaba gerando notícia negativa contra si mesmo. Aí a pessoa fala o seguinte, é porque se Bolsonaro não fizesse isso, ninguém ia comentar sobre a ponte. Então ele tem que chamar a atenção de alguma forma, ele tem que criar algum fato para a imprensa noticiar. Então a imprensa noticiando, Bolsonaro está sem capacete na moto na inauguração da ponte. Bom, pelo menos falou da ponte. Era a única forma. A imprensa fazia questão de esconder tudo que o governo entregava para melhorar a vida da população. Tudo. Foram 4 anos assim. Aí agora a Globo News, que não transmitia nada, que atacava, que colocava o dedo na cara, que os seus jornalistas lá na rede social perseguiram outros jornalistas, falando que tinha algumas empresas de comunicação, né, que tinham deixado de fazer jornalismo e apoiaram a mão pesada do Estado. Você deve lembrar muito bem o que aconteceu no passado, mas tá ali agora, ó, no estúdiozinho com André Sadi, colocando a live do Dilma em destaque, quase ficou em reprise, quase em loop, né? Porque tem muita coisa para falar a turma lá, só ficar falando groselha. Já está provado que eles tentaram dar um golpe e coordenado pelo ex-presidente Bolsonaro, que agora tenta negar, declarou Lula durante transmissão ao vivo, acerca das investigações dos atos golpistas de 8 de janeiro. Quem tiver culpa no cartório vai pagar. E a Globo, óbvio, fez questão de colocar, vender a ideia, Bolsonaro isso, Bolsonaro aquilo outro. Aí, em certa parte da live, o Dilma também fala o seguinte, fala dos passarinhos, os passarinhos, oh meu Deus do céu, me escuta só. Passarinho e avião tem muito. Então toda vez que a gente vier gravar um programa aqui, a gente tem que estar considerando que eles vão participar. Olha o passarinho cantando, que coisa bonita. Onde é que você vê isso na gravação do meu aniversário? Na live dele? Sabe? Natureza, né? Lá é só ódio. Aqui não. Aqui é beleza. Aqui é natureza. Aqui é tranquilidade e passividade. É isso que nós queremos pro Brasil. Eu acho que ele falou isso sóbrio. Que eram, sei lá, né? 9 da manhã, mais ou menos, 10 da manhã. Eu acho, né? Não sei como é que o Lula toma café da manhã, o que é que ele bebe. Mas o final é assim, é interessante, né? Queremos passividade. Ou seja, o povo tem que apanhar calado, sem reagir. Letárgico para tudo que tá acontecendo nesse país. Aí, gente, eu não coloquei aqui as postagens, mas se você for lá na Globo News, você vai perceber. Começaram um dia, acabou a live, levaram um Paulo Pimenta, né? Vou fazer um puxadinho, um esticadinho, né? Lá na Globo News, tentar avançar com alguma agenda do governo, passar aquele pano maroto. Aí depois do Paulo Pimenta, e entre o Alexandre Padilha, que foi como eles encerraram a noite, Globo News convocou o José Parente Camelo, o presidente do Superior Tribunal Militar. Pra quê? Pra se pronunciar nos autos? Não, porque se fosse pra se pronunciar nos autos, né, ele tava lá fazendo o trabalho dele. Não, pra brilhar na TV. Veja só como são as coisas. Será que a vida, assim, acho que tá se provando ao longo do tempo que um judiciário que anda nos holofotes,
dando entrevistas, normalmente não ajuda. Lá estava ele, né? A Globo News é a casa do petismo. Lá foi ele falar sobre a situação do Cid, o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. Aí eu quero mostrar aqui algumas falas. Uma delas ele fala o seguinte: o presidente do STM afirma que a participação de militares na política foi muito incentivada por Bolsonaro e comenta: isso nós vimos que não é salutar para a nossa democracia, não foi bom. Acabou, de certa forma, levando um certo contágio para militares que estavam na ativa. Bom, será que a participação também de militares em programas de TV, ainda mais quando é o presidente do Superior Tribunal Militar, é de bom grado? Será que antes de apontar o dedo para os outros, o senhor grande, general, sensacional, não deveria fazer uma reflexão interna sobre o próprio papel dele? Também é interessante essa turma que tanto fala, né? O amor pela farda, pela pátria, pelos valores, estarem tão incomodadas com o fato que Bolsonaro abriu espaço na estrutura, né, de país para os militares. O que é que teria demais, né? Talvez não sejam civis. Não são civis, né? São militares, eles têm funções diferentes. Talvez ele ficou chateado porque não foi convidado. Aí depois, abre aspas. Realmente, os indícios de golpe houve, foram fortes. Diz o presidente do Superior Tribunal Militar. Essa eu achei engraçado pelo seguinte, né? José Lee Parente Camelo ele explica o que pode acontecer com Mauro Cid, investigado por envolvimento nos atos golpistas, e a afirmação que a situação dele ainda terá longo caminho. Ele tem que explicar. Ele deveria estar se preservando o próprio Tribunal Superior Militar, o Superior Tribunal Militar, de todo esse caso, tentar fazer um julgamento extremamente técnico, principalmente porque é um caso de grande repercussão e que pode levar à polarização do país. Ele que vem se mostrando tão preocupado, a forma como as pessoas enxergam os militares, o que Bolsonaro fez. Não fica parecendo uma certa hipocrisia? Mas Globo News, né? O general. E aí, talvez você não lembre, mas eu lembro porque tá no Atlas de março. 16 de março, a UOL postou um vídeo. Quem for assinante, vai lá no Atlas de março, coloca lá STM, você acha fácil daqui. Se você dá um clique na imagem, né, pelo celular ou pelo computador, se você não tiver impresso, tem algumas pessoas que estão imprimindo Atlas. Eu tenho uma foto para mostrar para vocês hoje. Mas você pode clicar lá e rever o vídeo, né, com seus próprios olhos. O nosso glorioso presidente do Superior Tribunal Militar, ao lado do Dilma, ao lado do Pacheco. Sei o quanto o nosso presidente Lula se empenha para levar cada brasileiro, principalmente os mais carentes, a certeza de que eles não estarão sozinhos na luta pela sobrevivência, educação e o pão de cada dia. Imparcialidade. Você vê por aqui. Vou nem continuar mais comentando, né? Vamos mudar o foco para o mesmo assunto, sobre outra perspectiva. José Múcio, ministro da Defesa, teve notícia aqui no Globo porque ele destoa de Lula e disse que ataques do dia 8 não tiveram um grande líder por trás. Quem poderia imaginar? Em dissonância ao discurso que vem sendo adotado pelo Dilma, José Múcio afirmou nesta segunda que considera que não houve um grande líder por trás dos ataques do dia 8. Múcio disse acreditar, entretanto, que alguns integrantes das forças adotaram uma postura pró-golpe. A declaração foi dada durante um debate chamado Defesa Nacional, Presente e Futuro do Brasil. Abre aspas. Havia vontades individuais que houvesse um golpe, mas não havia um líder. Algum militar do Exército, algum militar da Aeronáutica, algum militar da Marinha queria golpe? Bom, acredito que sim. Mas as pessoas que vieram para a Praça dos Três Poderes no dia 8 não saíram de lá dos acampamentos. Foi gente de fora, estimulado por irresponsáveis, por baderneiros. As forças não participaram. Múcio afirmou que, quando assumiu o cargo, haviam 4.300 acampados em frente a quartéis, mas na véspera dos ataques, de acordo com ele, o número havia diminuído para menos de 180 e reiterou que as forças tiveram uma postura dentro da legalidade. Obviamente, essa matéria ela não vai ter tanta repercussão assim e não vai passar na TV aberta. Vai ficar restrita à internet. Mas vejam como são as coisas, gente. É só parar, é só observar. Não precisa ser gênio para entender que
em geral, um golpe, você tem que depor o governo, né, o establishment, etc, tudo mais. Como é que seria feito com um bando de vândalo arruaceiro? Ninguém portava nenhuma ferramenta, né, de defesa, algo assim do gênero. Não tinha nenhum... Quem era o líder? Ia fazer o quê? Não, eles entraram ali, quebraram, tá, e aí agora? E aí? Normalmente um golpe você vai, sei lá, você prende o presidente da república, né, você depõe ele, você bota pra ele se exilar. A galera quebrou umas cadeiras, fazer um número 2. E aí? Então a turma força a barra. Houve um ato de vandalismo, mas o golpe. A imprensa, né? Aí você vê. Eu fiquei surpreso com isso daqui também. Janaína Pascoal, ela tá longe de ser uma passadora de pano para Bolsonaro. Ela sempre teve um comportamento crítico até quando o Bolsonaro estava certo. E aí a Folha de São Paulo noticia que Bolsonaro salvou a democracia, pois não cedeu aos doidos dele, diz a Janaína Pascoal. A ex-deputada diz que ficou surpresa com o conteúdo encontrado no celular de militares próximos ao presidente. Nas redes sociais, ela afirmou que o ex-mandatário salvou a democracia. Se não forem meras conjecturas, os diálogos que vieram à tona nos últimos dias mostram, na verdade, que Bolsonaro salvou a democracia ao resistir à pressão sofrida por grande parte de seu entorno. Ele, inclusive, deixou o cargo antes de seu mandato terminar. A coluna, Janaína diz que a frase pode ter sido forte demais, mas que, na visão dela, as conversas que foram divulgadas vão na contramão da hipótese levantada de que ele, Bolsonaro, teria armado toda aquela situação do dia 8 de janeiro para dar um golpe. E cá para nós. Passo o pano? Passo. Mas ali na sexta-feira, no sábado, que a gente comentou bastante sobre as mensagens do celular do Cid, esposa do Cid, militares, etc, tudo mais, eu sempre pontuava uma coisa, falei, pessoal, vocês estão vendo aqui aparecer Bolsonaro? Vocês estão vendo a imprensa falando, não, Bolsonaro fez isso, Bolsonaro fez aquilo outro, alguma troca de mensagens com Bolsonaro? E eu cheguei a falar, a não ser que apareça alguma nova mensagem mostrando, ó, Bolsonaro fez isso, mais isso, mais isso, até então, são pessoas aí agindo por conta própria. E aí eu pegava uma nota de 2017 do Robson Bonin, o mesmo jornalista que escreveu a matéria exclusiva sobre o Cid, onde ele contava que em 2017, ele junto com a Thaís Oyama, que em 2017, políticos de esquerda foram contatar, né, as forças para saber, né, sobre a Dilma, se não podia dar uma ajudinha para Dilma. E aí naquele momento a Dilma não. A Dilma não. Ali é caso isolado. Nesse mesmo vídeo eu trazia uma nota mostrando que as Forças Armadas, me falou, não, isso aqui, essa opinião não representa o pensamento das forças como um todo. Mas espera aí, mas quando é Bolsonaro, aí a culpa é dele? Se tiver uma pessoa perto da Dilma, do partido dela, político próximo que vai, que se move, faz um questionamento, não, a Dilma não tem envolvimento. Aí você pega os militares, faz uma coisa ou outra, não, as forças não têm nenhum envolvimento. Mas se alguém próximo a Bolsonaro fez algo, aí a culpa é de Bolsonaro. A imprensa se contradiz o tempo inteiro. A gente sabe disso, mas eu não canso de repetir. Voltando para a live do Dilma, teve outra coisa que ele falou, e isso daqui tem conexão, inclusive, com o que ele vai fazer ao longo dessa semana. Ele tá indo, foi, né, hoje, na verdade no final da noite de ontem, se encontrar com o Macron. Escuta só isso daqui. Cadê? Quando um cidadão quer cortar uma árvore que tem 300 anos de vida, uma árvore que não pertence a mim, não pertence a você, não pertence a ninguém, é uma árvore do mundo, do planeta, ou seja, é uma árvore do mundo, do planeta, ou seja, é uma árvore do mundo, do planeta, ou seja, é uma árvore do mundo, do planeta. Eu coloquei em loop para repetir. Acho que 2 dias atrás eu comentei sobre o vídeo do Dilma, que foi um recorde do Metrópolis, que eu falei, ó, pessoal, o áudio tá ruim, mas olha o que o Dilma tá falando. Ele tá falando que não pode cortar. Que essa árvore não é minha, né? Nossa, essa árvore era, sei lá, da humanidade. E eu questionava, será que não existe soberania na Amazônia? E aí talvez alguém pensou, pô, isso aqui talvez foi um deslize. Talvez foi um deslize. O Lula repetiu o mesmo argumento em alto e bom som em sua live para o Brasil.
Aquela erva ali tem 300 anos, ela não é minha, não é sua, é da humanidade. Não, não é da humanidade, não. Ela é do Pará, ela é do Amazonas, ela é do Amapá, ela é de Roraima, ela é do Acre, ela é do Mato Grosso, ela é de Tocantins, da Bahia. Pelo amor de Deus, né, Dilma? Pelo amor de Deus, né? Essa árvore tem dono. E é o Brasil. Não é da humanidade. Esse discurso, ele tá cada dia mais perigoso e cada dia fazendo mais e mais acenos pro exterior. Essa daqui, uma fala como essa, Deus, soa como música no ouvido do Biden. E o Macron, que o Lula vai se entregar, meu Deus. O Macron deve ter ligado ontem, podia falar, Dilma, peraí, pô. Não faz isso comigo não, que eu não aguento. Sou casado. Não faz isso não. Meu Deus, tu vai acabar com o meu casamento desse jeito? Tô ficando apaixonado por você. Já vou mandar até separar aqui um aguil pra gente comer, né? Uma carne de primeira, diferenciada, que depois dessa é quase uma declaração de amor. A árvore da humanidade é do planeta? Não é mais da Amazônia? Mas vamos continuar. Aí tá ali, né? Veja como isso aqui é engraçado. Dilma, chefe de Estado, vai na Itália, vai em Roma, se encontrar com a chefe do Estado. Não. Vai encontrar com a Geórgia, não. Por quê? Porque ela é de direita. Ela é de direita e ele de esquerda. Então, ele que fala tanto que é amor, cooperação, deixar as diferenças de lado, vai deixar de visitar uma chefe de Estado porque ela não é da mesma ideologia dele? Quem poderia imaginar? Lula, em seguida, viaja a Paris para participar de uma cúpula sobre o financiamento global. Isso aqui é importantíssimo. Está se discutindo um novo pacto global verde. Verde. O verde é o novo vermelho. Aquele vermelho clássico do comunismo virou verde. Esverdeou. Perdeu tinta. No qual deve discussão no encerramento. Ele também vai ter um almoço com Macron. Estão previstas, entre os dois líderes, segundo Itamaraty, discussões sobre o meio ambiente e mudanças climáticas, cúpula da Amazônia em Belém, para a qual Macron foi convidado, reunião de líderes da União Europeia-CELAC, que é a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, e também o acordo comercial da União Europeia com o Mercosul. Lá vai. Olha o tema. Verde, 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 clima, verde, clima, verde, verde, clima. Não é brincadeira. Essa agenda verde, ela tá vindo com tudo, ela continua avançando em passos largos, em todos os discursos, e é um tema que ele está sendo deixado de lado pela direita. Eu não acho que a hora de reagir é quando já estiver com o PL em votação lá no plenário para colocar o dedinho. Aí vejam só, Helder Barbalho, governador do Pará, ele não pode tentar a reeleição agora em 2026, e aí, diante disso, ele está tentando se cacifar, quem sabe se candidato à presidência, se não, ser o vice do Lula. Lembrando que o MDB tem como principal expoente a Simone Tebet, que é ministra do Dilma, mas tá ali, ó. Helder ganha força no MDB e sonha com presidência ou vice. E como que o Helder Barbalho quer se catapultar para uma posição de destaque, para poder bater no peito e falar: eu sou candidato do partido em 2026? Utilizando a agenda verde. Governador do Pará, Helder Barbalho, tem conseguido ampliar sua força dentro do MDB. Já sonha em ser vice de Lula na disputa à presidência em 2026, ou até mesmo candidato do Palácio ao Planalto, do partido ao Planalto. O voo é estimulado por deputados federais MDBistas de diferentes estados. Na próxima quarta, no caso amanhã, durante a reunião da Executiva Nacional do MDB, Helder vai defender que o partido abrace a bandeira da COP30. A Cúpula Mundial do Clima acontecerá em Belém, em 2025, o encontro vai debater alternativas e estratégias de preservação na Amazônia, dentro da Amazônia. Meu Deus, isso aqui, gente. Esse ano vai ser um ano tenebroso para o Brasil. Muita maldade será proposta, mas podem anotar. E o nível de perseguição contra quem se colocar contra essa agenda vai subir de uma maneira sem igual. Aí, acho que para fechar só esse assunto aqui dos verdes, depois a gente fala, que pra gente entrar nos escândalozinhos do dia de ontem, esse é o tipo de notícia que me tira do sério. Mas me tira do sério. Aumenta a pressão internacional a Pacheco contra a PL do marco temporal. Isso aqui é uma confissão de culpa. Isso aqui é uma confissão de culpa. As pessoas deviam isso aqui ficar enjoadas. Devia ter uma revolta nacional aqui e com o senhor Rodrigo Pacheco.
Depois de parlamentares alemães, membros de 5 partidos holandeses enviaram a carta a Rodrigo Pacheco, expressando preocupação com o marco temporal. O documento explica que a proposta aprovada pela Câmara anula reivindicações indígenas de grandes áreas de terra cujo status de proteção ainda está sendo revisado. Os signatários sublinham ainda boa parte desses territórios está localizado na Amazônia e que a floresta é essencial para equilibrar emissões de carbono. Pessoal, foram 6 deputados da Holanda. A gente tem 514 deputados no Brasil. 514. Essa proposta, ela recebeu mais de 300 votos. Eu acho que o marco temporal teve voto suficiente para avançar, ainda que fosse uma PEC, que precisa de 308. E aí, porque o Pacheco recebeu uma carta de 4 deputados alemães e agora uma carta com mais 6 da Holanda, isso vira notícia e pressão internacional. Por quê? Porque 6 pessoas que nenhum brasileiro votou querem que o Pacheco barre. Mas como assim? A Rede Globo, ela jogou no lixo a soberania nacional. É o mesmo discurso de Lula. Globo e a Lula. Na verdade, a Globo é pior que o Lula para o país. Porque a Globo está destruindo mentes. Ela está relativizando tudo. De boa, quer defender uma pauta? Defende. Quer falar que a gente tem que se preocupar com isso? Beleza. Tua prioridade. Agora, a Rede Globo relativizar a nossa soberania para começar ficando destaque para pressão internacional? Mas como assim? Como assim, rapaz? Os outros deputados da Holanda? E se a gente for fazer uma pesquisa e descobrir que, sei lá, a Holanda tem 50 deputados, 100 deputados e tem a mesma quantidade, sei lá, que sejam 6 que estão extremamente incomodados de ver seus deputados interferirem em negócios de outros países. Isso vai sair notícia também? Então, assim, é peça de propaganda atrás peça de propaganda. E sempre contra os interesses da nação. Pelo menos os interesses do desenvolvimento econômico do país. Mas tudo bem, né? Vindo da Globo, não tem como ser algo diferente. E vamos continuar. Mais uma vez, o ministro do Alcolumbre, Valdez Góes, aparecem em matérias capciosas, falando que o Ministério de Lula gasta 510 milhões, 97% do total, sem licitação. E não é a primeira vez que aparece uma notícia sobre sem licitação ligada ao Valdez Góes. Quem pegar o Atlas, tô na dúvida agora se é o de abril ou é o de março. Era pra eu ter colocado notícia aqui, não sei porque eu não coloquei. Gente, 97%. Eu entendo, né, gastar sem licitação, mas 97%? Não tá um pouquinho demais, não, proporcionalmente? Mas é isso que a matéria do Petrônio Viana informa. Ó. De todas as despesas registradas pelo Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, nos primeiros 6 meses do governo, quase 97% foram gastos sem licitação. Entre janeiro e junho deste ano, a pasta soma mais de R$500 bilhão em despesas. Desse total, em torno de 510 milhões foram gastos na modalidade dispensa ou inexigibilidade de licitação. Na ponta do lápis, isso representa 96,87% do total. O MDR é governado pelo ex-governador do Amapá, o Valdez Góes, que está no PDT, peixe é do Alcolumbre. Ao Ministério estão ligadas as ações de defesa civil nacional na prevenção e resposta a casos de desastres naturais. O MDR está em terceiro lugar em gastos sem licitação nos primeiros 6 meses do governo Lula. Primeiro lugar, e aí disparado, Ministério da Saúde. Quase 4,4 bilhões sem licitação. Né? 4 bilhões 399 milhões. 4,4 bi. O Ministério da Defesa aparece em segundo lugar com 2 bilhões e 14 milhões. Estranho, né? Muito estranho. Só não é mais estranho do que essa nota. Rapaz, é um negócio assim que é escabroso. A UERJ, universidade, né? E que a turma diz que não tem doutrinação, que não tem domínio da esquerda. Mas segundo aqui o UOL, a UERJ pagou R$789 mil
a 73 cabos eleitorais de candidatos da esquerda. Eita, doeu, né? Botar ali a palavra esquerda. O sonho deles era poder escrever Bolsonaro, mas hoje não. Os 73 cabos eleitorais identificados pelo UOL nas folhas secretas trabalharam para políticos do PT, do PV, PSB, PCdoB, PSOL e PDT. Parabéns! Eles receberam ao todo R$ 789 mil entre dezembro de 2021 e agosto de 2022. A maior parte dos 73 cabos eleitorais trabalhou para candidatos do PT. Do PT, não? PT sempre na frente, rapaz. A deputado que fizeram campanha ao lado de Ricardo Lodge, que é o, olha só, ex-reitor da instituição de ensino. Ele disputou pelo partido uma vaga à Câmara dos Deputados. O UOL já mostrou que a UERJ pagou R$ 433 mil à família do coordenador da campanha eleitoral do Lodge. Faz o L. O UOL também identificou nas folhas secretas o vice-presidente do PT do Rio e a esposa dele, com remuneração de R$ 15 mil por mês. Quem é Ricardo Lodge? Bom, foi reitor da UERJ de janeiro de 2020 a março de 2022, quando se afastou para se dedicar à candidatura. Ele não foi eleito deputado federal, mas ficou como suplente. Lodge atuou como advogado da ex-presidente Dilma Rousseff, do PT, no processo de impeachment. Os projetos da UERJ com folhas secretas cresceram sob a gestão de Lodge com dinheiro do governo de Cláudio Castro. Lodge nega ter usado projetos da universidade para viabilizar sua campanha e os candidatos refutam influência nas contratações de cabos eleitorais pela universidade. A UERJ disse desconhecer o uso do projeto por aliados de Lodge e prometeu que vai apurar as denúncias. Confia. E aqui tá a tabelinha, ó. Candidato, qual cargo que disputou, qual partido, cabos eleitorais contratados em projeto da UERJ. Abílio Pedra, do PV, 11 cabos. Wesley Teixeira, PSB, 10. Cauã Lopes, PT, 7. Letícia Florencio, do PT, 7. Enfermeira Rejane, PCdoB, 6. Professora Clarice, PT, 5. Dani Balbi, PCdoB, 4. Dani Monteiro, PSOL, 3. Leonel de Esquerda, PT, 3. Rodrigo Mondengo, PT 3, Verônica Lima, do PT, 3 cabos, Bruno Cândido, do PDT, 2 cabos, Camila Martins, do PT, 2 cabos, Professor Josemar, do PSOL, mais 2, Lindenberg Farias, Lindenberg, não acredito, 2, o namorado da Gleice, Cláudio Cavalcante, PT, 2 cabos, e Alex Freitas Bartender, só um, esse era humilde, humildão, só tinha um só. Parceiro de ex-reitor com 11 cabos eleitorais, né? O recordista. O candidato parceiro de Ricardo Lodge com mais cabos eleitorais localizados pelo UOL nas folhas da UERJ foi o empresário Abílio Pedra, do PV, de Barra Mansa, no sul fluminense. Na prestação de contas ao TSE, há 7 funcionários da campanha de Pedra, a deputada estadual, que também foram remunerados pela UERJ. Outras 4 pessoas que auxiliaram na captação de votos para a Pedra, mas não foram oficialmente remunerados, constam na lista de contratados pela universidade. A parceria foi exibida nas redes sociais em atos de campanha. Lodge agradeceu ao empresário, que também não foi eleito, pelos mais de 1.500 votos em Barra Mansa. Professores de um curso pré-vestibular montado pela UERJ no município, eu não acredito, denunciaram a reportagem terem sido forçados a irem a atos de campanha da dupla sob ameaça de perderem o emprego. Tu já pensou se essa matéria fosse sobre deputados de direita, o Janones ontem, o chilique ao lado do Felipe Neto? Mas o Felipe Neto tá ocupado, né? Acho que é por isso que o Lula vem capengando aí em suas lives. O Felipe Neto tá muito preocupado consigo mesmo, que é a pessoa que ele mais ama.
A Blaze foi parar na TV, não na Globo, óbvio que a Globo tá passando pano, mas parou na Record. E o Felipe Neto tá nervoso. O UOL também identificou nas folhas secretas da UERJ cabos eleitorais de candidatos a deputado federal de partidos de esquerda. Edir Jorge Rudim Thompson, vice-presidente estadual do PT, e sua esposa, Elizabeth Ferreira Thompson, receberam juntos R$60 mil da UERJ em julho e agosto. Remunerações? 15 mil por mês. Edir foi um dos líderes da captação de votos para o deputado federal eleito Lindenberg Farias, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Ele não consta, no entanto, na prestação de contas oficial da campanha. Lindenberg admitiu que Edir atuou em sua campanha, mas disse desconhecer que ele foi contratado pela UERJ. Não, eu desconheço, eu não sabia de nada. O Lindenberg não sabia de nada, gente. Não sabia de nada. Não é culpa dele. Não é culpa. O vice-presidente do PT no Rio disse por telefone que não poderia falar porque estava no trânsito. Foi procurado novamente por WhatsApp, ligação, mas não retornou. Arregou. Primeira suplente da Federação PT-PCdoB-PV na Câmara dos Deputados, enfermeira Rejane, teve 6 cabos eleitorais contratados no projeto ECO. Já Camila Martins, do PT, que recebeu 4.628 votos, teve 2 auxiliares de campanha contratados. Até os próprios candidatos foram contratados pela UERJ. Ao menos 2 candidatos a deputado estadual do PT do Lula receberam da universidade. Aliados do ex-reitor, eles não foram eleitos. O ator e produtor cultural Cauane Pedrosa Lopes Tomé, conhecido como Cauã Lopes, recebeu ao menos R$35 mil da UERJ entre fevereiro e agosto do ano passado. Outros 6 cabos eleitorais de sua campanha foram contratados pelo projeto ECO. Cauã, olha só, foi procurado por e-mail, por meio de seu perfil no Instagram, mas não quis se manifestar. Quis ficar quieto. Outro caso é de Alex Freitas de Oliveira, o Alex Freitas Bartender, também do PT, candidato nanico, 487 votos. Ele foi o principal cabo eleitoral de Ricardo Lodge em Pedra de Guaratiba, na zona oeste do Rio. Bartender, olha só, recebeu da UERJ ao menos 3 pagamentos de R$2.500. Agora que é engraçado. Foi procurado pelo UOL, por telefone. Assim que foi explicado do que se tratava, né, que era uma reportagem sobre contratados pela universidade, ficou em silêncio. Depois, não atendeu a ligação. O Bartender, olha só, a gente tá fazendo aqui a matéria, né? Folha secreta, contratado na UERJ. Alô? Bartender? Pi. Cadê o Bartender, rapaz? Cadê papai? Papai fugiu. Quem lembra do Fred Mercury prateado, né? Chegava nas festas, o cara lá com... Até do bigode também. Tinha um bigode? Não tinha? Tô na dúvida agora. Era um segurança lá que não ria de nada. Essa é a valentia da esquerda. Essa é a esquerda nua e crua. O PT realmente voltou com todas as suas práticas históricas. Parabéns. É isso daí. É por isso que o Brasil vai dar certo. Aí, gente. Vamos dar uma olhada aqui. Hoje de manhã, 4h30 da manhã. O Globo soltou essa nota. Lula libera 3 vezes mais emendas do que Bolsonaro, mas não garante base sólida. Veja valores. O presidente já supera adversário em repasses na largada do mandato. Mandela engessado incomoda parlamentares. 3 vezes mais que Bolsonaro. Se olha a nota dessa, você deve estar bem incomodado já, né? Mas se você mostra isso daí pra uma pessoa qualquer, ela olha assim... ela deve falar, beleza. Ela tenta te dar uma desculpa. Uma pessoa comum que não acompanha a política, ela vai tentar te desculpar, ainda mais se ela for de esquerda. Não, mas ela vai tentar relativizar. Não, mas tá de errado, olha isso, aquilo outro, etc, tudo mais. E aí, eu sigo uma linha que você consegue convencer uma pessoa quando você vai apresentando várias informações. Você apresentar uma, depois outra, depois outra, depois outra. Se você apresentar várias de uma vez só, aí eu acho que o seu argumento, ele fica mais robusto. Porque, veja só, Lula libera 3 vezes mais emenda. O cara fala, mas... Sim, mas tem o que isso daí? 3 vezes mais que Bolsonaro, beleza. Aí você mostra a nota que saiu anteontem. Governo Lula abre a torneira e paga 2,4 bilhões em emendas. Aí você fala assim, pô,
Abre a torneira, né? Tá meio complicado. Após passar sufoco em votação na Câmara, o governo Lula atendeu a pedidos de aliados e pagou emendas. Você mostra duas, o cara fica... para, velho. Mas de boa, né? Pra votação, é do jogo, né? Presidencialismo de coalizão. Aí, eu quis trazer isso daí pra você ver. Como o argumento ele vai ficando mais robusto. No mês de maio, o Atlas, lá no capítulo de Congresso Nacional, ele tem um subtema, né? Um capítulo à parte que é Orçamento Secreto do Bem. Aí vamos dar uma olhada. Só coloquei as notícias de maio. Mas se vocês pesquisarem emendas, vocês vão achar notícias em abril, em março, em fevereiro e em janeiro. Mas vejam só. Após reunião com Lira, Lula manda a equipe liberar emendas a parlamentares. Isso foi dia 2. Dia 9. Lula cobra Rui Costa e manda pagar orçamento secreto. Aí você já deu 4 notícias pro teu amigo picanheiro. Ele já tá meio assim, né? Fala, pô, bicho, já começa a ficar sem argumentos. Aí depois tu mostra pra ele que em 27 de julho de 2022, o Lula tuitou que orçamento secreto é a excrescência da política brasileira. Não é sério? Se você quer fazer algo sério, não é secreto? Isso nunca aconteceu e acontece agora porque o atual presidente não governa é uma marionete? Aí ele fica, mas não sei o quê. Aí depois você mostra o site oficial do Lula. Orçamento secreto é o maior escândalo de corrupção da história. Entenda! Aí depois você mostra pra ele, Simone Tebet disse que o orçamento secreto pode ser o maior esquema de corrupção da República. Isso foi 2022. Aí depois você mostra pra ele que o Felipe Neto falava, não existe orçamento secreto, o nome é Bolsolão. Depois você mostra que o Felipe Neto falava que parem de falar orçamento secreto, isso não comunica nada pra massa, que não tem tempo de ir para entender cada detalhe do que se trata, sou até profissional. Expliquem o esquema de propina do Bolsonaro para comprar políticos de maneira clara. Quando você mostra isso do Felipe Neto, você fala, pô, tá entendendo, irmão, como são as coisas? Ainda que ele não mude de ideia sobre o Lula, ele vai ter que dar o braço a torcer que ele caiu em narrativa sobre Bolsonaro. Mas você continua. Voltando para maio. 10 de maio. Governo libera bilhões em emendas a deputados antes de votar em arcabouço. Dia 11 de maio. Derrame recorde. Após derrota na Câmara, governo distribui 700 milhões em verbas em um único dia. Aí depois você vai pro dia 11. Você mostra alguém de esquerda. Tabata Amaral. Orçamento secreto. Sem transparência, Lula manda pagar 9 bilhões em emendas negociadas por Bolsonaro que ficaram penduradas. Bolsonaro barrou, Lula quer pagar. Paga, rapaz! Lula, sem transparência, daquele jeito. Aí até a Tabata Amaral diz, o que é orçamento secreto na prática? É uma emenda do ministro Juscelino Filho virar uma obra superfaturada de baixa qualidade que empurra água da chuva para dentro das casas. Não importa de qual governo estamos falando, essa institucionalização da corrupção precisa acabar. Aí teu amigo agora já ficou balançado. Porque se fosse só a notícia do Globo, o cara olhava, não. Aí tu bota do Metrópolis. Aí depois tu traz de maio. Aí depois tu mostra a opinião da esquerda, em 2022, o que era orçamento secreto, as narrativas. Aí depois tu mostra agora em maio a própria esquerda criticando uma matéria sobre o orçamento secreto. 11 de maio também, Padilha diz que Lula paga mais emendas que Bolsonaro e que não se pode criminalizar política. 13 de maio, sob pressão, Lula acelera a liberação de recursos e loteamento de cargos. Dia 14 de maio, presidencialismo de comercialização. O Estadão escrevia na época um editorial para criticar o que estava sendo feito. A reciclagem do orçamento secreto para garantir apoio de projetos ruins em troca de gastos ruins, expõe a hipocrisia de Lula e derruba os mitos de grande articulador da Frente Ampla. Dia 22 de maio, governo autoriza a liberação de 1,2 bilhões em emendas em meio à pressão no Congresso. Dia 25 de maio, Lula libera 1 bilhão no dia do arcabouço. Deputados admitem votar por verbas pelo Brasil, né? Dia 25 de maio também, deputados que votaram a favor do arcabouço fiscal receberam em média 3 vezes mais emendas. Mas o L, aqui o teu amigo tá falando, tá bom, eu entendi, velho. Eu entendi. Beleza, você venceu, pode parar. Mas você não traz mais uma, mais 2. Aí você encerra. Lula bate recorde e libera 1,7 bilhão em emendas sob risco de maior derrota no Congresso. E você fecha com o dia 31 de maio, chave de ouro, emendômetro.
Lula já pagou mais de 5 bilhões em emendas, mas o Congresso cobra mais. E tá aí. Aí o cara já tá nervoso já, né? Vai falar o quê, irmão? Fala aí. Só notícias da grande mídia. Só. E todas elas estão aqui, ó. Fiquei bem feliz ontem. A Anitta, uma das nossas clientes satisfeitas, colocou ali, ó. 1.060 páginas impressas em 4 edições de Atlas. O baiano vai me falir. Mas pelo menos estarei bem informado e os clientes também. Vai falir não é o que eu tô cobrando, não. O que ela gastou pra imprimir, né? A impressão não é tão barato. Foram 1.060 páginas pra imprimir. 15 conto por mês, né? O pacote mais básico. Quem quiser dar com mais também ajuda. E tá ali, o cara depois pergunta do que se trata. E ela colocou ali a fotinha como ficou a impressão preto e branca. Eu não tenho nem como reclamar que ficou caro. Imprimir preto e branco. Se tivesse impresso tudo colorido, aí sim ela podia reclamar, né? Deixa eu ver a matéria, ó. Petismo verde ASG. Tá ali, ó. Alckmin, Aldo Rebelo, matéria do Planeta em Transe, né? Apoiada pela Open Society, do Soros. Faz o L, Folha de São Paulo. Enfim. Quem não assinou, quiser assinar, kimpaim.com, sem BR, Atlas Brasil. Você assina o pacote mais barato lá de 15 contos, você tem acesso a todos. De janeiro até abril. Tudo bonitinho, tudo interativo. Você clica e você é redirecionado, seja para notícia, seja para o post, seja para o vídeo. E você mostra. Eu não sou influenciador, sou jornalista. E eu acho que nessa confusão que a gente vem vivendo hoje, para mim tá cada vez mais claro o que eu consigo fazer. Trazer informação. Esse é o meu grande foco. Trazer informação. Imagina, eu fico pensando, daqui a um ano, quando tiver 12 edições, pegar um tópico, sei lá, meio ambiente, congresso, economia, aí pegar todas as notícias sobre o mesmo assunto, sei lá, inflação, botar um atrás do outro, botar PIB, orçamento secreto, e a gente vê, né, a força do argumento pela própria imprensa noticiando o que está acontecendo. Mas vamos lá. Falando de números, eu fechei agora falando de economia, né? Vamos comentar as coisinhas rápidas. O Dilma, na sua política, resolveu aí fazer um projeto que eu não sei como é que ajuda os mais pobres, porque rapaz, tá difícil você comprar um carro no Brasil hoje em dia, carro zero. É coisa de classe média alta. A coisa tá absurda. Tá absurda. É realmente doloroso ver como as coisas estão. Mas enfim. O programa para carro mais barato já consumiu 64% dos recursos em menos de 15 dias. E aí? Aí depois acabou o programa. E aí a demanda artificial que foi criada, ela vai baixar e vai baixar de vez. Que tem muita gente que quer comprar mês que vem, já antecipou, vai comprar nos próximos 6 meses, deu um salto de fé no escuro. E depois? A tendência é que as compras caiam assim de forma vertiginosa, porque tá todo mundo antecipando, tentando pagar o descontinho. Todo mundo tá, até esse carro tá 120 mil, quem ia comprar carro novo. Será que essa medida ela realmente vai ajudar o país em alguma coisa? Eu acho que não. Agora o que eu acho que realmente não vai ajudar é isso daqui. Eita, que essa pegou ontem. Que o PT ficou nervoso, o Choquei entrou em campo para falar que é fake news, que o Lula não vai botar táxi no Pix, não vai ter imposto. Não, calma, vamos ver o que a imprensa tá contando. A imprensa não mente. Cobrança de tarifa Pix de clientes, pessoas jurídicas da Caixa, começa em 19 de julho. A Caixa Econômica confirmou que vai iniciar a cobrança de tarifa de Pix para quem for pessoa jurídica, a partir de 19 de julho, nos moldes do que os outros bancos já fazem. Na nota enviada à imprensa, o Banco Público pontuou que não realiza a cobrança de PIX, né, das tarifas, se for pessoa física, ou seja, CPF, o MEI, microempreendedor, e beneficiários de programas sociais. Beleza, bacana, beleza. Mas vamos olhar outra nota. Essa daqui fica mais interessante. A Folha de São Paulo traz como é que vai ser a cobrança. Caixa vai cobrar tarifa no Pix de pessoa jurídica. Aí você fala, eu não sou pessoa jurídica, eu não estou preocupado. Calma lá. Calma que teu McDonald's pode começar a ser impactado. Veja como serão cobrados o envio e o recebimento do Pix para pessoa jurídica privada. Aí, ó, Pix de transferência, né? Uma transferência de Pix. O envio de Pix de pessoa jurídica para pessoa física, por meio de inserção manual de dados, chave Pix e iniciador de pagamento, ou então um envio de pessoa jurídica para pessoa jurídica, por meio de inserção blá blá blá,
0,89% da operação, com valor mínimo de R$1 e máximo de R$ 8,50. Isso aqui é beleza, transferência, tem ali o máximo de R$ 8,50, um conto, R$1, beleza. Mas vamos ver esses dois aqui, ó. São basicamente iguais. Compra e checkout. Eu não saberia de forma muito bem qual seria a diferença dessas categorias. Mas acho que é quando você compra. E o que você tem que pensar é o seguinte, você é consumidor. O estabelecimento onde você compra, ele vai pagar quando você comprar na mão dele. Se você comprar via Pix. Tá ali, ó. Pix compra. É receber um Pix em transações de pessoa física para jurídica. É o seu caso, você é pessoa física, você fez um Pix para uma loja, CNPJ, que não é MEI, vai ter que pagar a tarifa. 0,89%. Fala, é menos de 1%. Calma, é menos de 1%, só que tem valor mínimo. R$1. E máximo 130. Aí veja só, gente. Imagina, isso daqui eu acho que pode impactar principalmente o setor de serviços. O cara que tem uma franquia, Cacau Show. Cacau Show deve ser caro, né? Mas vamos botar aqui, Cacau Show vende lá um chocolate de 20 conto. O cara te vende chocolate de 20 conto. Tu paga no Pix. R$1 que ele perdeu. Bateu no mínimo, R$1. Ou seja, o chocolate que ele tá te vendo de 20, que ele já tinha calculado lá um valor, que é ser o lucro dele, ele perdeu R$1 no lucro. E aí agora? Tu acha que o dono da Cacau Show, né? Tô falando que é da McDonald's, o cara te vendeu um hambúrguer de 15 conto. Mas agora a McDonald's só tá recebendo 14. Ele acho que vai ter que aumentar o preço, não? McDonald's vai, será que a McDonald's vai ser boa? Eu falo, não, pô, conversamos aqui com o Ronald McDonald e o Ronald McDonald falou que a gente vai segurar esse R$1. Porque a McDonald's é o hambúrguer da família brasileira. Tu acha que isso vai acontecer? Será que a população vai ser penalizada por essa decisão da Caixa? Seguir os outros bancos? Não foi por falta de aviso, né? Meu Deus, vamos fazer o L. Aí veja só, mais um evento dos grandes empresários brasileiros para discutir o quê? Reforma tributária. Aqui tem um momento que vocês vão ficar um pouco meio chateados, mas eu tenho que trazer alguns dados desoladores. Haddad, Pacheco e Lira vão se reunir com empresários para discutir reforma tributária, né? O evento é organizado pelo CNI junto com o Esfera Brasil. Além deles vai estar o AP, que é o coordenador da coisa toda, junto com o coordenador do grupo de trabalho na Câmara, o Reginaldo Lopes, do PT, e o relator na Câmara, o Agnaldo Ribeiro, fora o presidente da CNI, o Robson Braga de Andrade, e o conselheiro da CNI, Armando Monteiro. Tem ninguém da direita discutindo sobre isso. Ninguém, gente. Reforma tributária é um assunto que às vezes eu fico me perguntando, será que os deputados não estão preocupados com isso? Será que os próprios deputados não estão vendo que até eles e a família deles também vai gastar mais dinheiro? E não é só o dinheiro, não é só a questão tributária, não é só a questão da repartição, né? Como é que vai ser esse novo pacto federativo, né? Quanto vai para os municípios, quanto vai para o estado, quanto vai para o governo federal, se vai ter cidade que vai perder, se vai ter cidade que vai ganhar. Para além disso, tem todos aqueles aspectos ideológicos nesta reforma, que era para ser uma reforma econômica e também uma reforma ideológica, que é o imposto do pecado e a justiça social tributária, né? Mulheres pagam mais imposto que os homens. A Thais lá da Tabata Amaral. Toda aquela agenda SG, fora a regulamentação do mercado de carbono e diversos assuntos que estão sendo debatidos. Aí ontem, para eu não falar de orelha, eu saí da minha análise qualitativa e eu fui fazer uma análise quantitativa. Só que eu não tenho as melhores ferramentas, mas algumas eu tenho. Lá fui eu me dar um grande trabalho. Peguei a lista de 99 deputados do PL, botei ali. Eu vou olhar o PL, vou olhar da direita. Dos 99, eu descobri que 89 deles têm Twitter, né? 10 não tem. E eu descobri que no site da Câmara, os deputados eles podem incluir as suas redes sociais. E por mais que 89 deputados eles tenham Twitter, apenas 35 deles atualizaram isso no site. Ou seja, eu tive que pesquisar na mão um a um. Mas beleza, valeu a pena. Porque depois disso, agora eu tenho minhas listas lá no Twitter, eu fechei, é só minha. Eu gastei 3 horas ontem fazendo isso daqui, eu não vou compartilhar com ninguém. Quem quiser que faça igual aí, pesquisa, essa tabela vai ser minha, eu vou usar para um monte de coisa depois no futuro. Mas enfim, eu separei ali em 2 grupos, vocês podem ver. Uma lista é o deputados do PL. Quem não sabe o que é lista, eu explico para vocês de forma bem fácil. Pensa o seguinte,
Quando você abre uma rede social, um Instagram, ele vai aparecendo as postagens para você de quem você segue. Às vezes aparece uma postagem extra. No Twitter, quem usa, você vê que aparecem várias postagens, mas postagem aleatória. Aparece uma postagem de agora, depois uma postagem de 7 horas atrás, outra de 2 horas atrás. Não segue uma ordem cronológica. Quando você faz uma lista e você entra na lista, essa lista vai conter todas as postagens, todas, sem exceção, dessas pessoas que você está seguindo em ordem cronológica. Pessoa X postou 9 da noite. Aí depois vai aparecer a pessoa Y que postou às 8h59. Depois 8h58. 8h50, e vai em ordem cronológica. Separei a lista dos deputados do PL com 89. Lista dos deputados bolsonaristas com 40. Na minha tabelinha aqui, ó, eu botei uma arroba, que é para eu conseguir também fazer busca avançada. E eu coloco assim, bota todos os deputados juntos e bota uma palavra. Vamos ver quando foi que eles comentaram sobre isso a última vez. Eu fui pesquisar sobre reforma tributária. Pesquisando sobre reforma tributária, eu percebi que temos, dentre 89, 3 que neste ano de 2023 comentaram sobre os aspectos econômicos de uma forma um pouco mais profunda. De 89 teve 3. Não acredita em mim? Faz essa pesquisa e vai lá e me diz se eu estou errado. 3. Desses 3, faz de forma mais profunda. Dos 3. E é um cara que vem falando de reforma tributária já tem um tempo, mas do aspecto econômico. Esse eu comentou de uma vez nos últimos dias até. Os outros 2 comentaram cada uma vez ao longo do ano. É de doer. Vida que segue. Aí, eu fui a outras coisas, não vou falar para deixar vocês ainda mais decepcionados. Aí eu vi depois ali na lista só os bolsonaristas. Aquele que ninguém vai duvidar. Falando, esse aí é bolsonarista mesmo, né? Sangue azul. Azul não, verde e amarelo. Você não tem dúvidas. Olhar, né? O dia de ontem, juntando todos os tweets, incluindo assim, se uma thread, o cara fez uma thread, tem 3 tweets, eu considero que são 3 posts diferentes. Os nossos deputados bolsonaristas, sangue verde e amarelo, no total, juntos, together, fizeram 82 tweets. Teve gente que não tweetou ontem. Beleza, ninguém é obrigado a tweetar. Dos 82 tweets, menos 6, 76. 76, eles estavam brincando de blogueiros, comentando sobre notícias. 6 tweets de 82 é atividade parlamentar dos nossos deputados de direita. 6 deles, e nesses 6, 5 eram propositivos, que eles viam a situação e eles comentavam sobre essa situação, dando um direcionamento, falando, ó, podemos resolver por aqui, eu tenho um projeto de lei para resolver isso daqui, aquilo, outro, etc, tudo mais. Ou seja, ele não tá só, meu Deus, olhem que absurdo. Não, isso aqui é um absurdo e a gente tem que fazer dessa forma. Olha isso daqui. 5. Dia de ontem, de 82. E os 5 envolvendo o caso da escola. Aquela tragédia de ontem. E um post envolvendo um problema de grupos do esporte feminino, né? Para garantir que o esporte feminino é só para mulheres. Uma postagem propositiva. Essa foi a atividade dos nossos parlamentares no dia de ontem nas redes sociais. Tô mentindo? Vá lá no Twitter e cheque. Eu agora vou checar. Eu tô checando. Eu vou começar a checar todo dia a atuação. Os nossos deputados, eles ficam falando coisas diversas. Jornalistas nas redes sociais. Onde está o posicionamento, um discurso coerente, um direcionamento, defendemos isso aí. Beleza, você está fazendo um trabalho bacana de mostrar para as mais pessoas, as pessoas que vocês seguem, o governo Lula está fazendo, levar informação é importante demais, demais. Mas, nesse momento, eu acho que para além de levar informação, a direita, tem deputado, tá precisando de alguns que, assim, que liderem também o processo. Alguns que tomem a frente, comecem a mostrar, que seja assim, um exemplo, né? Pô, olha se tá acontecendo, olha o trabalho parlamentar, olha como o cara tá preocupado com isso, olha ele tá preocupado com aquilo outro. Entregar algumas propostas para as pessoas poderem pegar na mão e falar, isso aqui, ó, temos que lutar por isso. A luta é o quê? Derrubar o Lula? É isso? Para colocar o álcool? Qual é a luta? Eu não sei às vezes qual é. Eu só vejo postagem de repúdio. Não, olha como isso aqui é um absurdo. Olha como isso aqui é outro absurdo. Eu contei. E não deu trabalho, que foram 82. E eu fui anotando. Teve outros tópicos que eu fui pesquisando, coisas que eu comento aqui em vídeo que eu acho que são relevantes.
Zero. Zero não. Teve 2 que comentavam, outro um comentava. Eu falei, beleza, bacana. São os nossos deputados de direita. Então eu digo pra vocês, gente, reforma tributária pelo menos, vamos combinar que esse é um assunto importante, que a turma deveria prestar mais atenção, se jogar um pouquinho assim, no meio dessa discussão, porque vai impactar a vida de todo mundo. Caros deputados, procurem se informar sobre o cashback rosa, a justiça tributária social, a social tributária, né, como eu estou chamando. Procurem se informar sobre o imposto do pecado, sobre a regulamentação do mercado de carbono, porque tudo isso está vindo empacotado dessa reforma. Pelo amor de Deus. É números. Números. Não sei o nome de ninguém. Está lá. E aí eu sei que bateu uma hora, mas que dá para comentar rápido. CPI das ONGs. Ontem o Plínio Valério foi na Jovem Pan. Baita programa. E eu achei bem interessante porque o Direto ao Ponto convidou pessoas que estão inteiradas do assunto. Levou lá um generalzinho que fala pelos cotovelos. Toda hora o apresentador tinha que dar uma cortada nele. E o generalzinho meio vezes assim falava lá. Mas eu falo interessante. Um cara que tinha conhecimento de causa de muita coisa. Sobre já de idade. Falos interessantes. E o Plínio Valério falava assim, meu Deus do céu. É escamas caindo dos seus olhos para quem nunca acompanhou o caso. Não tá vendo o que tá acontecendo. E eu acho que esse tema... Ele faz diversos apontamentos que eles são aplicados, né? Eles podem causar repercussão em diversas áreas. Não é só questão de ONG, não é só questão da Amazônia. O próprio mercado financeiro agora que está sendo discutido coloca muita coisa em xeque, que eu acho que é importante, que vale a pena prestar atenção. Mas enfim, só mostrar aqui 3... Não vou dar play nos recortes, nos áudios, mas um deles é o seguinte, ó. Qual é a função das CPIs? Em poucas palavras, está falando o seguinte, que a CPI visa investigar quais ONGs receberam dinheiro, quanto arrecadaram, como usaram. Estamos determinados a prosseguir, pois acredito firmemente que Deus não nos coloca em uma missão sem propósito. Plínio Valério quer atribuir à floresta amazônica a responsabilidade de salvar o planeta, enquanto mais da metade da população vive em condições de pobreza. Aqui é o caso dos parlamentares da Holanda, mandando cartinha para Pacheco. A realidade é que as ONGs manipulam a Amazônia. Sendo Plínio Valério, as ONGs no Brasil são como o cavalo de Troia, agem livremente, recebendo não apenas recursos do governo brasileiro, mas também de outras nações, sem prestar contas a ninguém. E uma CPI, quando chega a fim, ela dá alguns direcionamentos, algumas propostas de lei. Gente, na Europa, nos Estados Unidos, a entrada de dinheiro internacional em ONGs não é assim, vem, faz... Não, tem muita regra que é para garantir que não é dinheiro, por exemplo, dos comunas. Dos comunas lá colocando dinheiro para causar uma revolução dentro do país. Não, irmão, peraí, a gente tem que saber o que tá acontecendo aqui. Aí, dia 20, né? O João Gabriel, na coluna do Projeto Planeta em Transe, apoiada pela Open Society Foundation, solta a nota. CPI das ONGs deixa entidades para depois e foca em críticos, Salles e Marina. Aí diz que, até agora, nenhum dos requerimentos apresentados envolve as grandes ONGs, os grandes ongueiros, como, por exemplo, a ISA, o Greenpeace. Em contrapartida, há uma série de propostas para convidar críticos ferrenhos à atuação. Olha a palavra que ele escreve. Das organizações sem fins lucrativos. Não há palavra escrita aleatória. Ele pode botar mas tem que botar sem fins lucrativos. Oh, meu Deus do céu, como elas são bonzinhas. Como alguém pode ser contra alguém que trabalha de graça? Oh, meu Deus do céu. Aí lá pras tantas, em mais uma peça de propaganda com apoio da Open Society Foundation, a Folha de São Paulo fala: há também pedidos para ouvir ex-integrantes da gestão Bolsonaro. Aí saca a forma, né, o texto. O trio, tá falando do Salles, Eduardo Bin e o Marcelo Xavier. O trio foi extremamente criticado por entidades, ou seja, os zongueiros. A administração Bolsonaro mudou a estrutura do executivo para fortalecer o Ministério da Agricultura e, olha a palavra, enfraquecer o meio ambiente. Ao mesmo tempo, foram tomadas medidas como portarias, pareceres ou projetos de leis para, por exemplo, olha a palavra, enfraquecer a estrutura de fiscalização. Olha a outra palavrinha mágica, o verbo facilitar o quê? Comércio ilegal de madeira. Meu Deus. Rapaz, o governo Bolsonaro é criminoso. Dificultar o quê? A demarcação de terras e tentar regularizar o garimpo dentro dos territórios. Também foram comuns
denúncias de assédio e perseguição. Ou seja, é uma peça de propaganda para tentar desqualificar as pessoas que foram chamadas na ONG para prestar alguns esclarecimentos. E tá aqui, ó. À esquerda tá ali bem pequenininho, que tem muito texto, etc. Tudo mais. Eu fiz o resuminho básico, botei mais na tabela no Excel. Que tem aqui, tem 38 requerimentos. Começando por baixo, a CPI está pedindo o servidor TCU, o servidor da Polícia Federal, depois está pedindo informação da BIM, da CGU, FUNAI, Receita, BNDES, IBAMA, ICMBio, Ministério da Justiça e Segurança Pública, Meio Ambiente, Relações Exteriores e o TCU. E aí a lista de convocação tem 2 pedidos de chamar o do Rebelo. Um do Márcio Bittar, que é o relator, outro do Nelson Trate. Depois, vão chamar o careca cabeludo, para dentro do IBAMA. Depois, tem convocação do diretor-geral da BIM. Aí vem o Marcelo Xavier, ex-presidente da FUNAI do governo Bolsonaro. General Heleno, para ajudar, tem conhecimento de causa. Depois, várias lideranças indígenas que são críticas à atuação das ONGs. Lourenço Carrasco, autor do livro Máfia Verde. Marcelo Donken, Marcelo Norque. Putz, qual é o Marcelo Norque? Esse cara, se eu não me engano, ele é a favor do garimpo. É um cara que explica, tem um conhecimento de carro do garimpo, tô na dúvida. O Marco Túlio, eu não sei qual é o posicionamento dele, mas chamou a Marina. Aí tem um Benjamin Sixo, ongueiro, declarou voto no Lula no segundo turno. Evaristo de Miranda, da Embrapa, é um cara que é a favor do agro. Eduardo Bin, ex-presidente do IBAMA na gestão Bolsonaro. Professor Luiz Hercílio, esse é o cara que colocou em xeque aquele estudo dos corais, né, que impediu a Petrobras de explorar a forra do Amazonas. Professor Maulion, esse cara é porreta, amigo do Ricardo Felício. Sabe quem é, né? Ricardo Felício. Ricardo Salles, Silva Wayampi, que é o deputado do PL, do Amapá, bate de frente com tudo que está acontecendo. Aí vem a Wapixana da FUNAI e depois o restante. Aqui tá os 38 primeiros pedidos. Vamos acompanhar, gente. Prestem atenção. Esse assunto ele é relevante. Eu sei que tem muita treta. Eu sei que comentar do Lula mostrar também o que está acontecendo, mas não dá para esquecer. E depois faz o teste. Eu acompanho o Twitter. Não sei como são as outras redes. Não tenho como acompanhar todas. No Twitter tem ferramentas que eu consigo quantificar algumas coisas. Cobrem dos deputados. Eles têm que deixar um pouquinho esse lado. Ele não precisa deixar de lado. Continua com esse lado informativo, mas mostra o seu trabalho, mostra para a população algumas causas, dá um direcionamento, fala que eu estou lutando por isso, coloca propostas propositivas. Estão precisando de proposta. Digo, quando pensar em um projeto de país, tem que pensar na direita. Não adianta só a gente jogar pedra no Dilma, quando a gente olha para a turma dele e perguntar, mas qual é a proposta? Com certeza tem alguma. Não é possível que não tenha. Só está faltando divulgar. Divulguem, deputados. Sejam mais propositivos. E com isso eu termino por aqui. Vou mandar os vídeos do Dilma no Telegram. E se gosta do meu trabalho, passa no meu do canal. Tem um botão de valeu. Tem o Pedro na descrição. Tem uma nota do brasileiro. Kimpai.com.br. E é isso. Lembra de compartilhar o vídeo, né? Me ajuda. E fico por aqui, gente. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!